Lavareda. O PFL tinha uma identidade partidária própria, um partido que já tinha chegado à vice-presidência da República, vários governadores e lideranças importantes. Por que houve a necessidade de mudança na identidade partidária? Por volta final de 2006, a direção do partido, a Executiva Nacional, diagnosticava que a agremiação se encontrava num processo de declínio, do ponto de vista dos resultados eleitorais nos diversos tipos de pleitos. E também aquele grupo que dirigiu o partido se preparava para fazer uma mudança geracional na sua direção. Então, a cúpula do partido, o presidente Jorge Bornhausen à frente, nos encomendou um conjunto de estudos que pudesse auxiliá-los nessa direção, nesse caminho. Havia que reposicionar a imagem do partido, partindo do princípio de que boa parte dos seus quadros não tinham participado da fase de fundação da legenda, muito menos do período anterior à fundação da legenda, ou seja, aquele período da Arena, do PDS, durante o regime militar. E, de outro lado, o partido era percebido e referido como um partido à direita, situado à direita do espectro político partidário, e os dirigentes do partido avaliavam que a posição do mesmo, de fato, o situava uma referência mais ao centro desse espectro partidário. Então, havia que ressaltar os aspectos democráticos e modernos da legenda e, ao mesmo tempo, desconectá-lo, ou tentativamente desconectá-lo, desse passado referenciado à Arena e ao PDS, ainda referenciado à Arena e ao PDS. Por último, havia que dar a ele uma conotação de partido. O próprio nome da legenda era uma antítese a qualquer imagem partidária, porque era um partido da Frente Liberal, não era um partido, na verdade, era um partido da Frente Liberal. A nomenclatura da sigla ética encerrava um grau de ambiguidade bastante elevado. Nem era partido, e era um partido que integrava uma frente, mas essa frente não havia. E a expressão liberal, aos olhos do grupo dirigente, não correspondia ao cerne do posicionamento ideológico da legenda. Havia, então, que realizar um trabalho de reposicionamento da imagem do partido. E nós temos a nossa contribuição. Nós realizamos uma série de pesquisas, de entrevistas em profundidade com dirigentes do partido, todo o quadro dirigente do partido, as principais lideranças foram ouvidas, foram entrevistadas, etc. Eu mesmo conduzi pessoalmente parte dessas entrevistas, outras foram conduzidas pela nossa equipe. Foi realizado um grande estudo de opinião pública, com pesquisas quantitativas e qualitativas. Com base nisso, foi elaborado um documento aprovado numa convenção nacional, e várias pessoas do partido participaram da elaboração desse documento. Em Pernambuco, uma participação importante foi a do ex-ministro Gustavo Krause. E, ao lado disso, eu sugeri ao partido uma relação de nomes alternativos. E, numa reunião da Executiva Nacional, convocada especialmente para esse fim, o partido optou pela designação Democratas. Tá certo? Era uma coisa nova, à medida que não tinha a expressão partido no nome. Uma das sugestões minhas tinha sido Partido Democrata, mas alguns membros da executiva rechaçaram essa ideia por conta da sigla, que ficaria PD, etc. E não
gostavam, foneticamente não gostavam da sonoridade. Então, nós sugerimos como alternativa o nome Democratas sem o P, sem a designação partido, sem a expressão partido. À primeira vista, isso foi importante. Concomitantemente a isso, assumiu uma executiva comandada pelo deputado federal Rodrigo Maia, né, jovem, composta por outros integrantes também muito jovens à frente do partido, e que se viram bastante identificados com aquela proposta, aquela proposição de nova imagem. Essa geração não tinha muita identidade com a velha sigla, com o PSL, e achou auspicioso, achou positivo, né, essa nova roupagem, por assim dizer. Nas eleições de 2008, o partido, que diminuiu nos grotões, diminuiu nos pequenos municípios, em função do crescimento do PT e dos partidos da base do governo Lula, mas o Democratas teve um bom desempenho nos municípios de maior porte, acima de 200 mil eleitores. E para isso, com certeza, o partido reconheceu à época que essa nova roupagem tinha lhe ajudado bastante, né? Para você ter uma ideia, Democratas foi capaz, por exemplo, foi possível se coligar com o PT num grande número de municípios em disputas proporcionais no Brasil em 2008, coisa que dificilmente ocorreria com a velha roupagem do PSL. Então, a conclusão a que os analistas chegaram é de que essa transformação do partido em Democratas foi bastante positiva para o partido. Por exemplo, o partido ganhou a eleição em São Paulo. Ganhou a eleição em São Paulo no segundo turno com apoio do PSDB. Alguém dirá, não, mas ganhou por conta das circunstâncias locais. É verdade, mas dificilmente Gilberto Kassab, com o manto de PFL, ganharia uma eleição na maior capital do país, diante de uma opinião pública bastante crítica em relação ao velho PFL, quer sendo do PT, quer mesmo sendo do PSDB, tinha uma relação de rejeição em relação ao antigo PFL. Essa sigla, com certeza, ajudou a dar uma rejuvenescida na imagem do partido e, como tal, se não contribuiu, pelo menos não obstaculou o sucesso dos seus candidatos nos grandes municípios, incluindo capitais. Problema. Outra questão que eu queria que o senhor comentasse seria a das cores, porque antes era um azul muito forte e um amarelo muito forte também, e com a mudança deu uma suavizada, foi um azul mais claro, uma brincadeira ali com... É porque o azul e o amarelo anterior remetiu às cores do PSDB, né? E o PFL, como partido aliado, mas sempre numa posição secundária, né, carecia de alguns traços mais afirmativos. Então, as cores utilizadas tinham essa motivação, diferenciarem do PSDB. A questão da mudança teve um efeito positivo em 2008, mas a longo prazo que se vê que o partido está entrando agora numa crise. Isso é um belo ensinamento, né, a todos os que se interessam, aos jovens, aos profissionais que se interessam por marketing. Né? O marketing é extremamente importante para disseminar novos valores, para vender, né, ou promover novos posicionamentos, novos produtos, novas ideias, mas o marketing jamais pode se contrapor à realidade. Então, o que ocorreu com o Democratas? Veja o seguinte, por exemplo, hoje o Democratas é presidido por um elemento da velha geração do PSL, extremamente competente, extremamente hábil, um grande articulador, o senador Zé Agripino, mais um membro da elite dos fundadores do PSL. Nesse sentido, foi um retrocesso. Viu? E por que isso ocorreu? Porque o partido entrou numa grande crise. Essa crise foi derivada de que
E qual fato produziu essa crise? E contra esse fato, nenhum marketing poderia se sobrepor. O episódio com o governador Zé Roberto Arruda. O partido tinha um único governador. O governador, inclusive, era cogitado para compor chapas, ocupando o posto vice-presidencial, e foi flagrado e foi afastado, associado a um episódio de corrupção, ficou conhecido na grande imprensa como mensalão do bem. Olha, isso foi um tiro, isso correspondeu a um petardo, né, na face do partido, né, do qual dificilmente ele poderia continuar sua trajetória de reposicionamento, ou seja, o reposicionamento da imagem partidária foi dura e foi contundentemente afetado pelo episódio de Brasília, o episódio que envolveu o governador José Roberto Arruda. E o partido, infelizmente, adiante, se veria fraturado. A saída dos quadros, a saída dos democratas que foram compor o PSD, à frente o prefeito de São Paulo, constituiu um segundo golpe violento, né, para o DEM. E o terceiro golpe veio agora, destrutivo também, que foi a revelação de que o senador Demóstenes Torres, que era a nova liderança do partido, era uma figura central, ocupando um espaço negativo no episódio que conduziu a CPI do Cachoeira. O partido reagiu, ele se desligou do partido, mas ele foi eleito pelos democratas. E contra fatos não há argumentos. Contra fatos também o marketing não consegue se sobrepor.